A primeira coisa que Satanás procura desvalorizar na nossa vida, irmãos, é a nossa salvação. Você sabe quanto vale a tua salvação? Você sabe quanto vale, quanto custou o preço para você sentar-se nesses bancos, ou sair daí e vir aqui testemunhar, como nós ouvimos agora há pouco, e testemunhar que Jesus Cristo transformou a sua vida? O salmista Davi, no Salmo de número 49, lá no versículo de número 8, ele diz assim: olha, que a redenção da nossa alma é caríssima. O que é redenção, irmãos? Redenção é liberdade paga por um alto preço. Isto quer dizer que quando Cristo Jesus foi cravado naquela cruz e verteu todo o seu sangue, ao ponto de sair água do seu corpo, Ele estava pagando o alto preço pela sua alma, pela minha alma, para nós estarmos na presença do Senhor nesta noite. Mas será que nós valorizamos? Será que a nossa salvação tem sido valorizada a cada dia por nós, irmãos? Um dia Pedro e João, eles estavam lá se apresentando diante do Sinédrio, porque eles não queriam que Pedro e João pregassem a palavra, mas Pedro, ele levantou a sua voz e ele disse assim: olha, em nenhum outro há salvação, nem debaixo da terra, nem na terra, não há nenhum outro nome entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Você está salvo na pessoa de Jesus? Então levante a sua mão e glorifique ao Senhor. Uma coisa que está implícita na nossa salvação é a nossa comunhão com Deus. Ninguém pode dizer que é salvo se não tiver comunhão com Deus. E o que é comunhão? É uma vida intrínseca, é uma vida entranhada, é uma vida entrelaçada entre o servo e o seu Senhor, entre você e Deus. Comunhão diária, comunhão constante. Há comunhão entre você e Deus? Ou será que Satanás já tem dito para você assim: olha, para que tanta comunhão? Para que você buscar tanto a Deus? A palavra de Deus nos diz lá em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 9: fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão, através do nosso Senhor Jesus Cristo. Você foi chamado para estar em comunhão, você foi chamado para estar entrelaçado com Deus, você foi chamado para ter uma vida envolvida com a vida de Deus. Você consegue compreender o que o Espírito fala contigo nesta noite? A segunda coisa, irmãos, que implica a salvação é a nossa santidade. Santidade é separação, vida separada, vida diferente, vida na presença do Senhor. O escritor aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 14, ele disse assim: olha, segui a paz com todos, vírgula, e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Não adianta dizer eu tenho a salvação se não houver santificação. Não adianta dizer eu vivo uma vida santificada se não houver comunhão. Seguir a paz com todos. Então nós temos que ter comunhão vertical com Deus, comunhão horizontal com as pessoas que estão ao nosso redor, sejam crentes ou não. Nós não podemos viver em inimizade. E aqui o autor aos Hebreus, ele diz: segui a paz com todo e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Mas será que a santificação está presente nas nossas vidas? Será que algumas pessoas não estão vivendo uma falta de integridade? Irmãos, quantas pessoas hoje não se importam com a sua vida moral, não se importam de falar uma coisa e não sustentar ali. As pessoas não vivem hoje uma vida de integridade. A grande maioria não vive uma vida de integridade. Eu assistia outro dia uma reportagem para saber se os brasileiros são honestos. Então alguém chegava e andando derrubava um objeto, e quem vinha atrás pegava, alguns devolviam, outros não. Entre aqueles que devolviam ou não devolviam, eu ficava pensando: Senhor, será que aquele que devolveu é crente? Será que aquele que não devolveu é crente? Será que ele frequenta a tua casa? Será que ele está em santidade?
Santificação, irmãos, é viver uma vida completamente diferente. Lá em Malaquias, quando Deus usa o profeta e começa a falar à nação, ele diz assim: olha, outra vez vereis a diferença entre o ímpio e o justo, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Não há salvação, queridos, se não houver uma vida de santificação, porque está escrito que sem santidade ninguém verá o Senhor. A terceira coisa que implica a salvação é a comunhão, é a santificação e é a espiritualidade. Eu já vi algumas pessoas dizerem assim: olha, eu fujo de crente espiritual. Esse negócio de crente cheio de espiritualidade não é comigo. Quando é que nós somos espirituais? Quando é que deixamos de ser carnais e passamos a ser espirituais? Passamos a ser espirituais quando temos uma vida de constante oração com o Senhor, quando temos uma vida de constante busca na palavra de Deus, quando temos uma vida de fidelidade ao Senhor, quando temos uma vida de desejar Deus. Outro dia eu ouvi uma pessoa pregando, uma mulher pregando, e uma coisa que ela falou no meio da mensagem me marcou foi: Deus deseja ser desejado. E será que nós desejamos Deus ao ponto que Deus deseja a nossa adoração? Para haver essa comunhão, esse entrelaçamento entre o crente e Deus, é preciso comunhão, é preciso santidade e é preciso uma vida espiritual. Irmãos, me faz lembrar de Asaf no Salmo 73. Quem era Asaf? Ele estava ali, olha, entre os principais músicos do rei Davi. Asaf, ele era destro no louvor. Só que lá no Salmo 73, ele começa a escrever aquele cântico poético. E ele começa dizendo assim: os meus pés quase se desviaram. Faltou pouco para que se resvalassem os meus passos, pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Asaf começou a olhar as pessoas que não serviam a Deus, e ele começou a dizer assim: ué, por que que o ímpio prospera tanto? Por que que o ímpio tem tantas riquezas? Por que que o ímpio está sorrindo? Por que que o ímpio está feliz? E aquilo começou a encher o coração de Asaf. E lá no versículo 13 ele disse assim: olha, em vão tenho purificado o meu coração. Em vão eu tenho servido a Deus. Em vão eu tenho tido um coração puro. Em vão eu tenho lavado a minha mão na inocência. Porque os ímpios estão prosperando. Eu quero te dizer uma coisa. Sabe quando que Asaf entendeu que a coisa na vida do servo de Deus é diferente? No versículo 14 ele diz: até que entrei no santuário de Deus, e então eu entendi o fim deles. Irmãos, se nós colocarmos os olhos naquilo que é aparente, se nós quisermos ser o que o mundo é, se nós quisermos fazer o que o mundo faz, se nós quisermos viver exatamente como o mundo vive, certamente nós vamos chegar no versículo 13 do Salmo 73, em vão eu tenho servido a Deus. Mas se ao invés de olhar para essas coisas, entrarmos diante do trono do Todo-Poderoso, nós vamos compreender que a bênção do Senhor, ela é eterna, ela não é temporal, ela não é passageira, mas ela nos segura para uma vida de eternidade com o Senhor. Aleluias. Irmãos, o inimigo, ele não quer que nós valorizemos a nossa salvação.